E penúltimo ponto. Nós vamos, nesse quarto ponto, falar sobre o Novo Testamento em grego. Já sabemos que o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego koiné, a língua comum do mundo helenístico e do Império Romano. Essa escolha linguística não foi acidental, foi providencial. Por quê? O grego koiné era a língua internacional da comunicação, do comércio, da cultura, da religião, o que permitiu que a mensagem cristã se espalhasse rapidamente por diferentes povos e regiões. Deus deu ao mundo o evangelho no grego koiné, a língua universal, para que a salvação pudesse ser proclamada a todas as nações. Então, o uso do grego koiné não apenas reflete o contexto histórico do cristianismo primitivo, acima de tudo, vai expressar o seu caráter missionário e universal. Daniel Wallace, ele diz que o grego do Novo Testamento possui particularidades próprias distintas tanto do grego clássico quanto do grego puramente popular. Ele combina simplicidade de expressão com profundidade teológica, refletindo o estilo dos autores inspirados e a diversidade dos seus contextos. Segundo William Mouse, o grego do Novo Testamento é o koiné da fé, uma língua viva, moldada pela experiência espiritual e pela tradição judaica expressa em termos helenísticos. Essa mescla linguística revela como os escritores cristãos utilizaram os recursos da língua comum para comunicar verdades divinas, empregando imagens, metáforas e estruturas herdadas da Septuaginta, mas impregnadas de novo significado cristológico. Além disso, o Novo Testamento em grego vai demonstrar grande sensibilidade ao contexto cultural e religioso do seu tempo. As cartas de Paulo, por exemplo, apresentam um vocabulário teológico sofisticado e, ao mesmo tempo, acessível, enquanto os evangelhos utilizam uma linguagem narrativa simples, porém carregada de simbolismo espiritual. F.F. Bruce vai dizer que a vitalidade do grego do Novo Testamento reflete o fervor de uma fé nascente, expressa com as palavras da rua, mas iluminada pela revelação do alto. O grego, portanto, não é apenas um documento literário, o texto do Novo Testamento. Além disso, é um testemunho vivo de como a linguagem humana pode ser uma ferramenta de comunicação divina. O Novo Testamento, em grego, irmão, ele representa um marco linguístico, cultural e espiritual na história da humanidade. A redação da mensagem do Novo Testamento no grego koiné tornou possível a difusão universal do Evangelho e, além disso, garantiu uma unidade teológica entre as comunidades cristãs de origem diversas. Como afirma N.T. Wright, o grego do Novo Testamento é, ao mesmo tempo, simples e sublime, suficientemente humano para ser compreendido e suficientemente elevado para transmitir a verdadeira palavra de Deus. Desta forma, o texto grego do Novo Testamento não apenas comunica a fé cristã, mas também encarna a sabedoria divina expressa na língua do mundo antigo. Escute, irmão, o Novo Testamento grego é um documento singular, não apenas por seu conteúdo revelacional, mas também por seu vocabulário.
palavras comuns do grego koiné foram transformadas em veículo de expressão teológica e espiritual. Termos como metanoia, soteria, eirene e outros tornaram-se profundamente fundamentais para expressar a essência da fé cristã. A escolha e o uso desses termos refletem tanto a influência da Septuaginta, como também vai refletir de uma maneira mais profunda, mais intensa, uma ação inspiradora do Espírito Santo sobre os autores sagrados. Segundo Estélio Rega, as palavras gregas do Novo Testamento foram tomadas da língua comum, porém receberam um novo conteúdo pela fé cristã. Tornaram-se palavras redimidas. De acordo com Alistair McGrath, a linguagem da fé cristã nasce do entrelaçamento entre o mundo helenístico e a tradução hebraica, produzindo um léxico que reflete tanto a simplicidade do povo quanto a profundidade da revelação, conforme observa David Hill. A linguagem do Novo Testamento é o ponto de encontro entre o comum e o divino. Portanto, o Novo Testamento grego, ele é marcado por um vocabulário teológico profundo, no qual palavras comuns do grego koiné foram transformadas em veículos de revelação espiritual. Tendo em vista que nós vamos estudar este assunto mais à frente, dentre as centenas de palavras, nós vamos aqui nessa aula destacar 10 destas palavras e fazer um pequeno comentário, começando pela palavra agape. A palavra não é ágape, é agape. O acento é na segunda sílaba, agape, que é amor. Esse termo, agape, é uma das principais palavras do Novo Testamento grego. Todavia, irmão, é preciso saber que nem sempre agape faz alusão ao amor de Deus. Comumente, nós damos a esta palavra agape, e as pessoas chamam ágape, um só sentido. Todas as vezes que a gente ouve a palavra agape, a gente afirma que ela significa amor divino. Entretanto, existe uma importante regra na interpretação bíblica que me ordena tomar as palavras sempre dentro do sentido que indica o conjunto da frase. Então, nem sempre a palavra grega agape terá um significado de amor divino. Agape, dependendo do conjunto da frase, o sentido dela pode mudar. Exemplo disso é o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, que vai dizer, Paulo falando, pois Demas, tendo amado o mundo presente, me abandonou e foi para Tessalônica. Se você prestar atenção nesse texto, você vai perceber que o exemplo que Paulo dá de Demas é negativo. Paulo vai afirmar que Demas o abandonou porque amou o mundo. Interessante é que o texto grego utiliza a palavra agape para informar que Demas amou o mundo. O texto grego utiliza a palavra agape para falar do amor de Demas para com a presente era, que nada tem a ver com Deus. Esse amor de Demas não é um amor sacrificial, não é divino, não é santo. Então, não é pelo fato do texto grego utilizar a palavra agape que automaticamente vou afirmar que é um amor sacrificial, santo e divino. Sendo assim, como saberemos que a palavra agape está se referindo a um amor santo, divino, sacrificial? Para saber, nós vamos precisar do nosso bom e velho amigo contexto. Se a palavra não estiver inserida no contexto, nós não saberemos com certeza o significado dela.
que significa a palavra agape? Depende do contexto no qual ela está inserida. No capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, a palavra agape está lá. E Paulo vai utilizar esta palavra como amor divino. Então, por causa do contexto, nós podemos afirmar que em 1 aos Coríntios, capítulo 13, o termo agape, que aparece ali, faz referência a um amor sacrificial, a um amor que é santo, que é divino. Por conseguinte, no contexto de 1 aos Coríntios, capítulo 13, o vocábulo agape expressa o amor divino, altruísta, redentor, distinto de outros vocábulos gregos como eros, que é o amor erótico, filia, que é a amizade. Leon Morris, ele diz que no contexto de 1 aos Coríntios 13 e 1 de João 4:8, o termo agape designa o caráter essencial de Deus. Nesse contexto, destaca que agape é o amor que se doa, não em resposta a mérito, mas como expressão da bendita graça. No contexto de 1 aos Coríntios 13, agape é o amor que não busca os seus próprios interesses e que se manifesta plenamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. De acordo com J. Carson, nenhum termo expressa melhor o caráter divino da fé cristã do que agape. É a palavra que define o coração de Deus e o padrão de vida do seu povo. Por esta razão, agape não é apenas emoção, mas ação e entrega voluntária em favor do outro. Assim, o amor cristão é ato voluntário de entrega e sacrifício. Glória a Deus. Outra palavra que faz parte do vocabulário teológico do Novo Testamento é pistes, fé. Pistes é mais do que crença intelectual. Pistes é confiança e fidelidade a Deus. Em Paulo, a fé é uma consequência direta da ação divina no coração humano. James Dunn, ele afirma que a fé é relacional. Ela envolve compromisso e dependência, não mera aceitação doutrinária. Desse modo, a fé é o elo entre a graça de Deus e a vida do crente. Aleluia. Eclesia, igreja, também faz parte do vocabulário teológico do Novo Testamento. Esse termo, eclesia, era usado na Grécia clássica para designar assembleias, reuniões cívicas. No Novo Testamento, e isso veio desde a Septuaginta, esse termo foi reinterpretado pelos cristãos como o povo de Deus reunido. William Barclay vai afirmar que a igreja é a comunidade escatológica do novo povo de Deus, o corpo vivo de Cristo. Desta forma, diz ele, eclesia não é mera instituição, mas expressão visível do reino de Deus na história. Sobre eclesia, vale pontuar, irmãos, duas coisas. Primeira, em nenhum sentido o termo eclesia aparece no Novo Testamento fazendo alusão à construção. Igreja não são as paredes, as estruturas, mas os crentes redimidos reunidos para prestarem culto ao Senhor. A igreja se reúne no prédio. Todavia, o prédio não é igreja. Uma segunda verdade que vale a pena pontuar é que é bastante interessante notar que a palavra eclesia nunca significou que um indivíduo só pode ser chamado ou identificado como a igreja.
Em todos os sentidos em que aparece no Novo Testamento, esse termo eclesia sempre está associado a ajuntamento de pessoas, pessoas reunidas para o mesmo fim, ou seja, cultuar exclusivamente a Deus. Portanto, o individualismo é absolutamente inadequado para fundamentar a fé e a natureza da igreja. Sozinho, um crente é, no máximo, um dedo que, por não receber irrigação de sangue, está morto. Sozinho, um crente é apenas um tijolo sem forma de nada, que, desvinculado de outros elementos, está preso à sua própria individualidade, que é o lugar em que não se constrói coisa nenhuma. Que o Senhor nos salve de uma vida cristã egoísta. Outro termo que faz parte do vocabulário teológico do Novo Testamento é logos, palavra. Esse vocábulo carrega um significado rico e multifacetado. Na filosofia grega, logos designava a razão universal que ordena o cosmo. Na Septuaginta, representava a palavra ativa de Deus que cria, que revela. E aí, o apóstolo João uniu esses dois horizontes ao afirmar: no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Aleluia! Essa fusão conceitual, ela expressa a encarnação da revelação divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Rodolfo Bultmann, ele diz que João reinterpretou o Logos de modo cristológico. O verbo não é apenas expressão de Deus, mas a própria presença de Deus entre os homens. Segundo Charles Barrett, o Logos joanino é uma síntese teológica única. O pensamento judaico da palavra criadora e a filosofia helenística do princípio relacional são reinterpretados em Cristo. Portanto, esse Logos é a autocomunicação de Deus encarnada. Aleluia! Glória a Deus! A koinonia é uma outra palavra que faz parte do vocabulário teológico do Novo Testamento. Koinonia, comunhão. Essa palavra, koinonia, expressa a participação conjunta na vida de Cristo e no Espírito Santo. Gordon Fee, ele explica que a comunhão cristã não é mera sociabilidade, mas a partilha da vida divina que une os crentes entre si. Essa comunhão, irmão, reflete a própria unidade da Trindade. Ela sustenta a ética comunitária do Novo Testamento, portanto, os crentes devem viver na promoção da paz, do respeito, da harmonia, da concórdia, da amizade, do amor, da unidade, da comunhão, da consideração. Desta forma, para um crente, é desonroso não lutar pela unidade, não se envolver, não se engajar e não trabalhar para a saúde e para o progresso da sua igreja local. Outra palavra que aparece e faz parte do vocabulário teológico do Novo Testamento é a palavra metanoia. E esta palavra metanoia significa arrependimento. Essa palavra é formada pela preposição meta, que significa além, e pela palavra nous, que quer dizer mente, intelecto, pensamento. Então, metanoia é equivalente a uma mudança de direção. No Novo Testamento, metanoia é a palavra usada para arrependimento. Mas o que é arrependimento? John Piper, respondendo esta pergunta, ele afirma que arrependimento é uma profunda tristeza,
vergonha e constrangimento pelo pecado cometido, gerado e provocado, esse arrependimento, pela exclusiva ação do Espírito Santo no coração do pecador. Essa tristeza, vergonha e constrangimento provocará uma sincera e completa mudança de mente e disposição com relação ao pecado, envolvendo um senso de culpa e total desamparo, um forte desejo de escapar ou ser salvo do pecado e consequente abandono voluntário dele. Portanto, metanoia não significa emoção. Não, metanoia literalmente significa mudança de mente, implicando uma conversão radical. O arrependimento é um poderoso chamado para que o homem retorne ao senhorio de Deus. Trata-se, portanto, de um movimento da fé que vai envolver reconhecimento do pecado e uma nova orientação de vida operada pelo Espírito Santo. Outra palavra que faz parte desse vocabulário teológico do Novo Testamento é a palavra dikaiosune. E essa palavra dikaiosune significa justiça. Na teologia paulina, esse termo justiça, dikaiosune, possui um duplo sentido profundamente interligado. Em primeiro lugar, Paulo entende a justiça como um atributo divino. E esse atributo divino é revelado na ação redentora de Deus em Cristo. Em Romanos 1,17, Paulo vai declarar que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele afirma isso e, ao afirmar, ele está indicando que essa justiça não é meramente uma qualidade moral de Deus. Essa justiça é a manifestação do seu caráter fiel e salvador que cumpre suas promessas e restaura o pecador. Então, a justiça de Deus, ela é uma justiça ativa, revelando a sua fidelidade à aliança e a sua decisão soberana de justificar o ímpio. Por outro lado, essa mesma justiça é imputada ao crente redimido, tornando-se uma condição recebida pela fé. Paulo ensina que um ser humano incapaz de alcançar a justiça por obras da lei, ele é declarado justo diante de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, o bendito mediador. Essa justificação é um ato jurídico e gracioso. Nesse ato jurídico e gracioso, Deus atribui ao pecador a justiça de Cristo, transferindo-lhe o status de justo. Portanto, a justiça, antes atributo divino, torna-se também um dom divino acompanhado daquele que crê. Deus compartilha isso com aquele que em Cristo deposita a sua total confiança. Aleluia! Douglas Moo, ele diz que a justiça de Deus em Paulo é simultaneamente teocêntrica e soteriológica. Ela é teocêntrica porque revela quem Deus é, justo e justificador. Ela é soteriológica porque indica o meio pelo qual o homem é reconciliado com ele. Por conseguinte, irmão, a justiça não é um mérito humano. A justiça, do ponto de vista do Evangelho, é a expressão da graça divina que transforma a condição do pecador, unindo-o com Cristo e concedendo-lhe uma nova posição diante de Deus. John Stott, ele diz que a justiça de Deus é sua ação fiel para restaurar o pecador à comunhão consigo mesmo. É justiça imputada e participada, não mérito humano. Aleluia. Outra palavra que faz parte do vocabulário teológico do Novo Testamento é soteria, salvação. Na teologia paulina, o termo soteria possui um sentido rico, abundante.
e, além disso, abrangente. Por quê? Porque ultrapassa a simples ideia de livramento momentâneo. Para Paulo, soteria designa a obra total de Deus em favor do ser humano, desde a eleição até a glorificação final. Falando sobre essa obra total, na escritura de Romanos 8, 29 e 30, por inspiração divina, Paulo afirma: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Portanto, a salvação, a partir da perspectiva dessa palavra grega soteria, é uma realidade operada em 3 dimensões. Ela é divina em sua origem, ela é cristocêntrica em seu conteúdo e ela é também escatológica em sua consumação. Aleluia! Na teologia paulina, a salvação não se trata de algo que o homem conquista, mas de um dom gratuito concedido pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Essa verdade, ela é bastante clara na escritura de Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não é de vós. Não é de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em muitos textos paulinos, irmão, esse termo soteria vai aparecer relacionado ao ato redentor de Cristo e a sua eficácia presente e futura. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo vai afirmar que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nestas palavras, a Escritura está mostrando que a salvação não é apenas um conceito teológico. A salvação é uma experiência dinâmica, uma experiência que liberta o ser humano do poder do pecado e o reconcilia com Deus. Essa libertação, contudo, ela possui um aspecto progressivo. O crente foi salvo da condenação, isto é, ele foi justificado, ele está sendo salvo do poder do pecado, isto é, ele está sendo santificado, e ele será salvo do corpo do pecado, isto é, ele será glorificado. Portanto, soteria envolve um processo no qual o crente participa da vida de Cristo e é transformado progressivamente à sua imagem. Aleluia! Em sua teologia, usando o termo soteria, Paulo enfatiza bastante o caráter escatológico da salvação. Em Filipenses 3, lá no versículo 20 e 21, Paulo vai declarar que nós aguardamos dos céus o Salvador, o Senhor Jesus. Paulo mostra nessas palavras que a salvação plena ainda está por vir, quando o corpo mortal será transformado e a comunhão com Deus será plena, perfeita. Aleluia! David Hill, ele afirma que, segundo a teologia paulina, a soteria é o ato redentor e restaurador de Deus em Cristo que alcança o homem em todas as dimensões, passada, presente e futura, revelando a graça soberana que salva, sustenta e glorifica. Desta maneira, soteria abrange libertação, preservação e plenitude. De acordo com Oscar Cullmann, a salvação é um evento histórico que marca o início da nova era escatológica. Por isso, o termo expressa o propósito total do único Deus que redime,
restaura e reconcilia todas as coisas em Cristo Jesus. Aleluia. Caris, graça, também faz parte do vocabulário teológico do Novo Testamento. No mundo greco-romano, caris significava favor, benevolência, mas, por inspiração divina, essa mesma palavra foi transformada no centro da teologia de Paulo. F.F. Bruce, ele observa que Paulo tomou uma palavra social e a revestiu de uma dimensão salvífica, fazendo dela o coração do Evangelho. A graça é o favor imerecido de Deus, favor esse que restaura o pecador e inaugura a nova criação. Aleluia! Dissemos que o Novo Testamento grego é marcado por um vocabulário teológico profundo. Nesse vocabulário, palavras comuns do grego koiné foram transformadas em veículos de revelação espiritual. A 10ª e última palavra que queremos destacar é eirene, paz. Essa palavra deriva do verbo eiro, que significa unir. Então, eirene assume no Novo Testamento o sentido de reconciliação, plenitude espiritual, eniteroait. Ele escreve que a paz é o sinal da nova criação. E essa paz não é ausência de guerra, mas a presença do governo de Deus. Segundo a escritura de Efésios 2, 14 a 17, essa paz é produto da obra reconciliadora de Cristo. Vale ressaltar que a mais famosa saudação neotestamentária é a que nós encontramos nas cartas do apóstolo Paulo. Geralmente, quando Paulo escreve suas cartas, a saudação dele em grego é caris rimin, kai eirene apoteu patros remon, kai kyriou Iesu Christou, ou seja, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em suas saudações, Paulo sempre invoca a graça e a paz para os irmãos. A graça é a causa da salvação, a paz é o resultado dela. A graça é a raiz e a paz é o fruto. A graça é a fonte de todas as bênçãos e a paz é a síntese dessas bênçãos concedidas a nós como fruto e efeito da graça. A graça é o dom imerecido de Deus. A graça é o amor redentor do Senhor demonstrado a pecadores culpados como nós. A paz, por sua vez, se refere tanto à paz que Cristo faz entre pecadores e Deus por meio da sua morte na cruz, como aquele profundo sentimento de segurança mesmo no meio das turbulências da vida. Portanto, não há paz sem graça e não há graça desprovida da paz, porque a fonte tanto da graça quanto da paz é o próprio Deus, Pai e Filho. Aleluia! Faz bem saber que nós não produzimos nem a graça nem a paz. Nós a recebemos tanto do Pai quanto do Filho. Porque se você prestar atenção à saudação paulina, você verá que a saudação diz: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmão, pelo que vimos, o vocabulário do Novo Testamento grego vai revelar uma profunda transformação semântica operada pela fé cristã. Palavras cotidianas
tornaram-se veículos de revelação divina, configurando uma linguagem teológica que une o humano e o transcendente. Cada termo, agape, pistes, eclesia, logos, koinonia, metanoia, dikaiosine, soteria, caris, eirene, esses termos, eles vão refletir dimensões complementares do Evangelho. Portanto, o Novo Testamento, ele demonstra que a revelação não apenas se comunica na história, ela transforma a própria linguagem em uma ferramenta de graça divina. Aleluia. Como nosso último ponto, nós vamos falar sobre a importância teológica e hermenêutica desse grego bíblico. O grego bíblico, irmão, possui uma importância teológica e hermenêutica fundamental. Por que nós afirmamos isso? Porque foi nesse idioma esse escolhido pela providência divina, Deus escolheu esse idioma para registrar a revelação neotestamentária. Diferente do grego clássico, o koiné era a língua comum do mundo helenístico. E essa língua era compreendida por todas as culturas, por todos os povos do Império Romano. Isso significa que o Evangelho foi escrito numa linguagem acessível, mostrando que a mensagem de Deus não se destina, repito o que já disse, a uma elite intelectual, mas a toda a humanidade. Portanto, o estudo do grego bíblico vai permitir ao intérprete da Bíblia perceber as nuances e riquezas do texto original, preservando a fidelidade da mensagem inspirada. Do ponto de vista teológico, o grego bíblico é o veículo por meio do qual conceitos centrais da fé cristã foram formulados. Como nós já vimos, o vocabulário do Novo Testamento carrega um profundo significado. E esse profundo significado moldou a doutrina cristã. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele utiliza o vocábulo grego com grande precisão teológica. E aí ele utiliza esse vocabulário adaptando palavras comuns do mundo helenístico para expressar realidades espirituais reveladas por Deus. Portanto, a compreensão desses termos em seu contexto original vai garantir uma leitura que respeita a intenção do autor sagrado e, acima de tudo, vai impedir interpretações superficiais. No campo hermenêutico, o domínio do grego bíblico é essencial para uma exegese sólida e fiel à Escritura. Segundo Daniel Wallace, as traduções, por mais cuidadosas que sejam, não capturam plenamente as sutilezas do texto original, como tempos e modos verbais, partículas e preposições que alteram o sentido teológico de uma passagem. Portanto, o estudo do grego permite ao intérprete perceber, por exemplo, a força de uma ação contínua no presente ou a ênfase de um aoristo que expressa um evento completo. Por esta razão, irmão, nós afirmamos que o grego bíblico é ferramenta indispensável para uma interpretação responsável da palavra de Deus. Esta aula deixa bastante claro que o valor do grego bíblico ultrapassa o aspecto técnico, o aspecto acadêmico. Na verdade, o grego bíblico é um meio de aproximação reverente ao texto inspirado. Por conseguinte, compreender a língua original é penetrar
de uma forma mais profunda no pensamento dos autores sagrados e perceber com uma clareza mais extraordinária a revelação de Deus em Cristo. Então, irmão, o estudo do grego não é mera erudição, é um exercício de fidelidade e devoção. Esse estudo desse idioma nos capacita a comunicar o Evangelho com precisão, com reverência, com poder espiritual, honrando a verdade da palavra que permanece para sempre. O conhecimento da língua original, o grego koiné, o grego do Novo Testamento, aprofunda a interpretação e, além de aprofundar, vai evitar equívocos doutrinários. Eu quero concluir esta aula afirmando que o contexto histórico-linguístico do mundo helenístico demonstrou como Deus preparou o cenário ideal para a propagação do Evangelho, utilizando uma língua comum, o grego koiné, como um instrumento de comunicação universal. Nesse ambiente cultural, o Novo Testamento foi escrito de forma que a mensagem de Cristo pudesse ser compreendida por diferentes povos, culturas, cumprindo assim o propósito missionário de Deus. A Septuaginta, vimos que ela exerceu um papel decisivo nesse processo, porque ela formou a base linguística e teológica sobre a qual os autores do Novo Testamento construíram o edifício da mensagem cristã. A Septuaginta não apenas facilitou a comunicação entre judeus e gentios, ela também introduziu categorias e termos teológicos que foram assumidos e reinterpretados à luz da obra redentora de Cristo. Dessa forma, a língua grega, ela tornou-se o elo entre as promessas veterotestamentárias e seu cumprimento no Novo Testamento. O grego do Novo Testamento, esse grego simples e profundo ao mesmo tempo, foi o veículo escolhido por Deus para expressar as verdades eternas da fé cristã. Cada palavra, cada tempo verbal, cada construção gramatical contribuiu para a exatidão, para a riqueza da mensagem inspirada. Por isso, irmão, a compreender o texto em seu sentido original, em seu idioma original, é um passo essencial para uma hermenêutica fiel, que respeita a intenção dos autores sagrados e revela com clareza a teologia apostólica. Em resumo, nós podemos afirmar que estudar a língua do Novo Testamento é entrar em contato direto com o coração da revelação cristã, é reconhecer que Deus, em sua providência, falou numa língua humana para comunicar verdades divinas. Aleluia. A compreensão do grego bíblico, do contexto helenístico, da influência da Septuaginta, tudo isso vai ampliar a nossa visão das Escrituras e aprofundar a nossa adoração. Portanto, o estudo da língua do Novo Testamento torna-se um exercício de reverência, um exercício de gratidão, pois quanto mais a gente entende a palavra, mais claramente a gente contempla o Deus que nela se revela. Futuramente, nós veremos um módulo grego bíblico instrumental. Enquanto esse módulo não chega, eu oro para que essa aula tenha acendido em você o interesse pelo grego bíblico. Não esqueça de clicar em concluir a aula e responder o questionário. Na próxima aula, se o Senhor permitir, iremos estudar sobre o cânon do Novo Testamento. Até lá, irmão. Grande abraço.